Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador João Capiberibe. Nós estamos aqui no plenário do Senado Federal no momento das primeiras horas depois das revelações da delação premiada dos sócios da JBS na Operação Lava Jato. É um momento que impacta o cenário político brasileiro, que tem consequências até no cenário econômico, não é, senador? E a Casa está refletindo, debatendo o assunto. Por isso, ouvimos agora o senador João Capiberibe. Queria agradecer a sua presença aqui, senador. Falávamos antes de gravar, o senhor já vinha advertindo, desde o processo do impeachment, da possibilidade de um agravamento da crise que vivemos, né? É a morte anunciada, vamos dizer assim? A crise é da representação política, né? A estrutura política do país, né, que está corroída, corrompida. Não é? Nós temos uma crise ética e uma crise política. Não é? O Estado brasileiro ele não tem controle sobre sua representação política. Né? Há uma inversão de valor muito grande, né, na sociedade e também na sua representação política. Então, o ano passado, quando se iniciou o processo, ano passado não, a partir do final da eleição de 2014, convenhamos, 2014, os que perderam a eleição não se conformaram, né? Até porque o Brasil não tem uma longa cultura democrática, né? Aliás, nós estamos vivendo o mais longo período democrático na história brasileira. Então, os que perderam a eleição não se conformaram e passaram a mobilizar os seus correligionários, os seus adeptos, para ir para a rua, não é? Para cobrar, não é? Exigir do governo que continuava, não é? Explicações para uma série de atitudes que tomou. O governo também agiu de uma forma incorreta, prometeu o que não pôde entregar e isso terminou criando o caldo de cultura que culminou com a agressão à democracia promovida por um processo de impeachment que não era a melhor solução e terminou agravando a crise, chegando ao que nós estamos vivendo hoje. O governo que assumiu para jogar para debaixo do tapete o problema de fundo, que é o problema da crise política, que envolve o parlamento, nos envolve os representantes, propôs uma série de emendas que chocou a sociedade. A emenda da Previdência, que é repudiada por mais de 90% da sociedade brasileira, criou um choque, deixou a sociedade em estado de choque. A reforma trabalhista também, mas com isso eles estavam conseguindo contornar a crise política, até que veio a denúncia da JBS, do Wesley, dono da empresa, que participou, como a Odebrecht e tantas outras empresas, nesse consórcio de sustentação à podridão da representação política. Então, aí nós mergulhamos definitivamente com graves consequências para o país. Os ativos brasileiros no exterior, a Bolsa de Nova York, caiu em torno de 10%, né, as ações. Isso vai gerar desemprego, vai gerar mais falência das empresas e vai gerar mais angústia para a sociedade, e aí que o parlamento teria que entrar se tivesse a credibilidade, não é, necessária para dar uma solução, se tivesse a coesão política necessária para uma solução rápida. Infelizmente, nós vamos ter que construir ainda essa coesão para a saída da crise. Porque já tinha uma expectativa de que o Congresso faria uma reforma política antes de 2018 para aprimorar justamente a questão da representatividade, que é uma questão mundial, né, senador? O senhor estava falando agora e eu estava pensando, os Estados Unidos também é uma democracia bem mais consolidada que a nossa, vive nesse momento com o presidente eleito uma resistência de quem perdeu. A gente viu depois da eleição na França também, uma certa reação, gente na rua, assim, quer dizer, parece que está, por motivos diferentes, muitos países enfrentando a questão da representatividade, né? É global. Nós temos que resguardar as diferenças. No nosso caso, nós temos um comportamento político histórico, não é? De uma elite política distanciada dos interesses coletivos. Não é? E chegamos num extremo nesse momento. Nós chegamos no extremo e esse processo democrático consolidou algumas instituições interessantes, não é? Que é o Ministério Público, até a ação mais republicana da Polícia Federal,
uma parte do judiciário está absolutamente integrado a esse espírito republicano coletivo, não é? Então, é esse lado, não é, das instituições brasileiras que está revelando a podridão do sistema político, não é? A Operação Lava Jato, que a tentativa de afastar, ou aliás, o impeachment da presidente Dilma tinha nele também a intenção de paralisar as investigações. Mas isso, graças à democracia e à consolidação das instituições, as investigações avançaram e agora estão realmente desvendando o que é toda a estrutura política que está envolvida, né? É o PT, é o PMDB, é o PP, é o PSB, inclusive o meu partido, não é? E que a gente precisa, depois dessa depuração, que eu acho muito salutar, eu acho importante que esse caso envolvendo o Temer, por exemplo, o Temer fez uma revelação criminosa para o Wesley da JBF. Ele revelou a variação da Selic antes do Copom reunir. Isso é um crime de lesa pátria, isso é imperdoável. Se isso se confirma, eu acho que nós vamos ter que ou promover o impeachment rápido, ou então o TSE acelerar o julgamento da chapa Dilma e Temer, cassando os mandatos, e aí nós temos que ter uma solução. Eu só não acho que seja a eleição indireta promovida pelo Congresso, eu não concordo com isso. Como é previsto hoje, né? Na Constituição, a previsão é essa. A previsão é essa, mas o Congresso não reúne a confiança da sociedade para promover uma eleição capaz de superar a crise. Veja, na linha sucessória tem um investigado, que é o presidente da Câmara, e outro investigado que é o presidente do Senado. Então, na medida que se afasta o Temer, assume o presidente da Câmara, vamos prolongar o sofrimento que vai começar tudo de novo, como aconteceu com o Temer, e a gente tinha advertido isso lá atrás. A crise é política e não se limita à presidente Dilma. É o conjunto da representação política. E aí está, não é? Está se revelando cada dia mais como verdadeiro que mexe com toda a estrutura política. E a expectativa de que ação do Congresso diante de um desafio, porque aí é um desafio para o Congresso Nacional, né? Resolver a questão da representatividade, não é? Exatamente, da coesão política, né? E da coesão política. Como é que o país entra em guerra? Por que as sociedades se dividem? Quando falta coesão política, quando ninguém mais se entende, e aí começa a solução do mais forte. Né? A solução do mais... O Brasil está caminhando para isso. Essa é a minha grande preocupação, porque nós vamos ampliar a crise econômica, o desemprego, a falência das empresas, não é? O retrocesso de maneira geral na sociedade, e isso pode levar a conflito social. E aí pode ser uma situação de desagregadora. É isso. Quando falta coesão, mínimo de coesão política, a gente caminha para a desagregação. Eu espero que a gente consiga superar, e o Congresso pode. Eu acho que o Congresso, se tiver um mínimo de atenção para os anseios da sociedade, para os desejos da sociedade, ele vai apresentar uma alternativa, vai apresentar uma proposta de ouvir o povo. Eu mesmo tenho uma proposta, uma PEC que tramita aqui, uma PEC 16 de 2016, que prevê um referendo revogatório de mandato. Sempre que houver crise... Um mecanismo mesmo. Esse mecanismo tem que existir, não é? Aí consulta a sociedade, consulta o povo, que é o dono do negócio, né? Quem sustenta o Estado, é o povo que sustenta com seus impostos a estrutura toda do Estado. Então, ele é que tem que dizer, ele é que tem que balizar e dar o norte para a solução da crise, através de novas eleições gerais, para presidente da República, Senado, Câmara, eleição geral para a União. E aí o senhor acha que agora a gente começa a ter ambiente para uma tramitação de uma proposta desse porte, começa a ter, ou é cedo ainda para falar como reage o Congresso Nacional? Eu acho que há um certo congelamento das ações nesse momento. Mas no primeiro impacto, nas primeiras horas, isso é normal, não é? Mas à medida em que a gente se encontra para debater, e o plenário é fundamental,
Nesse momento o plenário está vazio, com poucos senadores, o que não é normal para um momento de crise tão grave que nós estamos vivendo, onde o presidente da República é acusado, inclusive, de revelar a variação da taxa Selic do Banco Central, né? São acusações gravíssimas de que ele teria concordado em sustentar Eduardo Cunha, que está na cadeia, né? Tudo isso para que ele ficasse calado. Então, esse plenário deveria estar lotado de senadores debatendo o tema, buscando alternativa para tirar o país da crise com a rapidez que a sociedade necessita. Mas não, os parlamentares estão na casa, eu acho que a maioria está por aqui, mas estão reunidos, não é? Os partidos estão reunidos em busca de alternativa para possivelmente escapar dessa história e não para trazer uma solução para o conjunto da sociedade. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa, agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também da possibilidade de rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.